Pronto, a Aline tá entrando de novo, tá, gente? Nós já fizemos as honras, tá todo mundo aqui com a gente, ninguém saiu. A gente vai dar um tempo. Gente, quem quiser fazer alguma pergunta para o Davi, sinta-se à vontade. Quando tiver mais ou menos uns 10 minutinhos para terminar a live, a gente vai abrir para as perguntas e ele está aqui à nossa disposição para responder, tá bom? Então, a gente estava querendo conhecer um pouquinho mais do Davi antes dele ser o profissional da área que nós vamos conhecer hoje, tá ok? Então, fale aí do Pronto. Davi. O áudio tá bom agora? Tá ótimo, tá ótimo. Pronto. Eu tenho 33 anos de idade, sou filho de Maracanaú com muito orgulho, né? Há mais ou menos 2 anos eu estou morando aqui em Fortaleza, mas praticamente todos os finais de semana eu vou a Maracanaú, que é a terra que eu amo, por minha infância, minha adolescência e tudo que eu vivi. E a minha ida para a contabilidade, né, a minha formação como contador, ele foi muito condicionado pela minha vivência na empresa atual que eu trabalho, né? As empresas que eu trabalho hoje são empresas do Grupo de Comunicação O Povo, e eu entrei lá em 2013, trabalhando na parte administrativa, e o meu caminhar lá dentro, né, quando eu passei a trabalhar dentro do financeiro do grupo, me conduziu, me apaixonei pela área, tive incentivadores lá dentro, e hoje sou formado como contador, sou registrado no Conselho Federal de Contabilidade, mas atualmente atuo não como contador direto, mas coordenando uma parte financeira e contábil de uma das empresas que é a Casa Azul Ventures, que é uma aceleradora de startups, e como gestor de negócios do B2Pop, que é uma empresa de marketing digital. Mas você falou muito raso antes de chegar até aí. Adolescência, escola, São João. O Davi hoje é um profissional que está talvez na área que ele sempre desejou, circulando entre pessoas, com inovação, com criatividade, né? Ok, é contador formado, tem um papel importantíssimo na empresa, gosta, se apaixona, mas o que faz seu olho brilhar? Diga a verdade, o que faz seu olho brilhar? São os números? Ou é o movimento, é a dança, é o marketing digital? Fala aí pra gente. Para quem me conhece, né, não é segredo, assim, além da minha vida profissional, existem muitas paixões na vida pessoal, que é o folclore, a cultura como um todo, principalmente as festas juninas. Né? Assim, na minha adolescência, eu acho que ele nem lembra que o nosso amigo Leonardo, amigo em comum, foi ele que me convidou para participar do GFAB, né? Lá do Grupo Folclore Casa Branca. E Branca. ele foi honrosamente meu par. E quando eu disse assim, Léo, eu quero dançar lá na frente. Aí ele disse assim, tu acha que a gente consegue? Eu disse, com certeza. Ele, por que, Aline? Porque na frente a gente aparece, Leonardo. E aí, eu acho que, eu não sei se ele lembra, mas eu entrei no São João a convite do Leonardo. Ele disse, que massa! Eu me lembro que foi naquela época que nós moramos alguns anos lá no Santo Antônio, Aline, você lembra? Fica entre Maracanaú e Maranguá. Quando nós retornamos o Leonardo, Davi, vamos participar da quadrilha do GFAB? E eu sempre tive um sonho, né? Mesmo eu criança, tinha o Cultura em Movimento em Maracanaú, eu ia assistir as apresentações do GFAB, eu disse, quando eu tiver a idade, eu vou participar desse grupo. E quando eu entrei, primeiro na quadrilha e depois no grupo folclórico, foram 16 anos de São João, né? Assim, foram 16 anos de muitos altos e baixos, que a gente sabe que, querendo ou não, nossos pais sempre quer o bem pra gente, e assim, você participar do São João, você tem que ter uma disciplina muito grande, porque você precisa se envolver muito, e aí, assim, eu sempre fiz o possível para que esse movimento e essa minha paixão pelas festas juninas nunca atrapalhassem meus estudos, meus trabalhos, então eu sempre tentei que não atrapalhasse, até para me mostrar que mesmo sendo difícil, sendo cansativo, tomando 6 meses do ano, né, perdendo final de semana, perdendo noite acordado, mas que eu conseguisse manter, porque é algo que eu até hoje sou apaixonado. Né, assim, é algo que é no sangue. E acabou que, quando eu parei, por alguns projetos pessoais para que eles caminhassem, eu entrei no projeto do Ciranda Mídia, e aí eu não sei se você quer falar agora, ou se a gente fala mais para frente. Não, agora não.
Mas ele é um projeto muito bonito que lá na frente a gente vai conversar um pouco sobre, mas que hoje é o que ocupa o espaço dentro do vazio que o São João me deixa, já que eu não estou na ativa, lá dançando como eu gosto, mas é onde eu preencho esse espaço. A gente vai na área profissional, a paixão são os números. Pronto. Por que eu pergunto sobre as paixões? Porque a gente tem que deixar bem claro que o profissional realizado é um profissional apaixonado. E a gente sempre tem que somar o que a gente está ali todos os dias sendo remunerado por coisas que a gente faz por puro prazer, que nos encanta. Acho que essa junção, o que eu sou remunerado, o que eu estou ali trabalhando num planejamento profissional e o que eu sou apaixonado por fazer, que às vezes não é um hobby. É uma coisa que dá muito trabalho, que toma o tempo, mas que você arranja o tempo, você se energiza lá para ser bem-sucedido nas outras áreas da vida. Então, é muito bom saber que você é um profissional apaixonado e que essa paixão vem lá do São João, não é verdade? Então, assim, esses 10 primeiros minutos... Ai, que maravilha. Esses primeiros 10 minutos para lhe conhecer um pouco. Já sabemos que você é filho de Maracanaú, que é um apaixonado pelo folclore, que há 16 anos participou do movimento junino por 16 anos e que fez a contabilidade, entrou no grupo, ok. Os 10 últimos minutos a gente volta a se apaixonar, falando de ciranda, falando de São João. E esse meio, esse miolo, agora a gente vai trabalhar a cabeça das pessoas para elas se adaptarem, para elas serem mais flexíveis, para elas começarem a olhar o futuro agora. Essa pandemia, ela está nos convidando a agir agora. Não precisa a gente esperar ela acabar para a gente começar a ter passos de sucesso. Então, você é o nosso convidado hoje do Papo Reto para nos dar essa luz. O pequeno e o médio, que hoje funciona como físico, como é que ele faz essa transformação, o que é essa transformação digital, quais são os primeiros passos que ele tem que dar. Então, vamos de pergunta em pergunta, né? Olhando para o nosso tema, como transformar uma empresa física numa empresa digital? Quais são os passos, então, que você começa a abrir essa conversa de hoje? Aline, existe no cenário, e aí eu vou fazer a introdução, antes o cenário da pandemia, existia meio que uma confusão de estratégia. Por exemplo, o Instagram é uma ferramenta que facilita muito a comunicação das pessoas, tanto com o seu perfil pessoal, como o seu perfil profissional. E muita gente utilizava isso de forma desenfreada, né? Assim, vão utilizando, vão comunicando, só que o cenário da pandemia, primeiro ele mexeu na cultura de home office, que independente do perfil da empresa, do porte da empresa, o Brasil ele é um país que não tinha a cultura de home office, né? Então o primeiro impacto foi esse. Como as empresas iam se estruturar para conseguir manter a sua produtividade em um cenário totalmente adverso. Você imagina uma empresa com 600, 800 funcionários precisando se adaptar para trabalhar de casa, né? E aí tem empresas de vários perfis e esse impacto eu imagino que teve aí as 3, 4 primeiras semanas de isolamento social, as empresas passaram por esse processo. Em paralelo a isso, existem as pequenas e médias empresas que possivelmente já usavam alguma ferramenta digital, mas não via isso como uma presença digital. E até no cenário atual, nas últimas semanas, a gente ainda percebe essa resistência. Só que se você tem uma empresa que ela está fechada por conta de decretos, por conta de todo o isolamento pessoal, o que é que está sendo feito? O que é que o empresário está fazendo para manter a sua receita, o seu faturamento? Porque, assim, em média, as empresas no Brasil ela têm um fluxo de caixa de 30 a 45 dias. E aí, o cenário foi, quando começou, os empresários, não, vamos esperar, eu não tomo decisão nenhuma agora, vamos ver como se comporta. Só que quando começou a se aproximar de 30 dias, que começa a vir as obrigações, folha de pagamento, fornecedor, e ele viu que aquilo ali ia se prolongar, deu uma espécie de desespero,
né? Isso. E o empresário fica ali procurando o que fazer. E aí é nesse momento que se precisa ter uma estratégia de como transformar essa empresa física totalmente numa empresa digital. Como é que eu me comunico com o meu fornecedor? Porque a primeira etapa é como a empresa vai se comunicar com quem está no ambiente digital se ela está de portas fechadas e ela não tem presença nenhuma. Tu me dá um parêntese, olha a coisa como é louca. As grandes indústrias, elas temem a perda da produtividade dos seus funcionários. Concorda? Sim. As pessoas viam como a Google trabalha, como as empresas do Vale do Silício trabalham, como o Facebook trabalha, todo mundo muito à vontade. Quer dizer, eles já totalmente adaptados a trabalhar remotamente, né? E eles não tinham nenhum receio, porque a fórmula era aquela, de perder produtividade. Pelo contrário, né? Eles ganharam uma nova forma de ser produtivo para aquele negócio. As empresas no Brasil, claro que a gente não pode generalizar, vamos colocar as empresas próximas de nós, do nosso estado, né? Elas temem perder a produtividade. Então, tinha empresas próximas da gente que o funcionário não podia usar o celular, tinha empresas próximas da gente que a pessoa não podia usar o WhatsApp via web, tinha empresas próximas da gente que se o profissional não tivesse em condições de trabalhar, ele não permitia que ele trabalhasse remotamente. Então, Davi, olha o tempo que nós perdemos e que agora estamos sendo forçados a utilizar porque a cabeça dos nossos gestores confundiam entretenimento, baixa de produtividade, confundiam com uma ferramenta que estava ali para, pelo contrário, aumentar a produtividade, aproximar a empresa do cliente, a empresa do fornecedor, a empresa de um mercado que ainda não lhe conhece, né, para captação de novos clientes. Então, assim, só para ilustrar que eles temiam uma baixa de produtividade e uma coisa que ninguém planejou, que foi a pandemia, aconteceu e eles ficaram enlouquecidos para colocar os funcionários que até então não podiam trabalhar remoto, agora de forma remota. Eu queria só fazer essa ilustração. Não, porque não foi por falta de aviso e nem foi por falta de exemplos. Não foi. Quando você pontua o Google fornece diversos cursos gratuitos de como trabalhar o marketing digital. Aline, o Google ele disponibiliza certificações de marketing digital de alguns cursos gratuitos que está lá de graça. Ferramentas, o Google Meu Negócio é de graça. Mas muitas vezes as pessoas não perguntam. E aí, às vezes ela já até está no Google, porque o Google ele tem um serviço que ele meio que pré-preenche, coloca o endereço de algumas empresas ali, por conta daquele carrinho, quem já viu aquele carrinho passando, batendo foto, né, lá da rua, ele Sim. meio que faz, ele já pré-formata o Google Meu Negócio do que ele localiza naquele percurso. Sim. Só que nem sempre está o endereço atualizado, está o telefone, está uma foto legal, está uma cara da empresa legal. Então, assim, existe tantas ferramentas. Os empresários conseguem fazer isso de forma gratuita. Gratuita, não precisa pagar nada. A empresa o time, nós temos um time do B2Pop, eles dão consultorias gratuitas e ensinam clientes a fazer isso. Né? Ah, Davi, mas eles fazem de graça? Faz de graça, porque está lá disponível na internet. E quanto então, mais assim, pessoas estiverem nesse novo ambiente, é melhor para estar propagando o seu negócio, não é? As pessoas têm que parar para pensar que o de graça ele é caro. E o de graça é importante. O de graça não é porque ele é irrelevante. Ah, ela está dando de graça, então será que é bom? Não, isso é um conceito antigo, né? É um conceito antigo. O de graça hoje, ele é muito valioso. Muito valioso. E aí, muitas vezes, o empresário, ele até tem interesse, mas ele não quer, assim, do perfil dele, não. Eu prefiro contratar porque, assim, as ferramentas são gratuitas, mas existe um trabalho estratégico de como ele vai atuar. Porque, assim, o primeiro passo, o empresário ele precisa conhecer quem são os clientes dele. Quem são os clientes dele? Quem são as pessoas que procuram o produto e o serviço dele? De onde são? Qual é a faixa etária?
E aí... A persona, né? Vamos descobrir qual é a persona. Qual é a persona que me consome, né? Como empresa, como negócio. Se ele não conhece isso, ele não consegue fazer. Ele pode ter R$1 milhão destinado para marketing. Se ele não conhecer o cliente dele, esse dinheiro vai ser jogado no lixo. É outra grande inversão, né, Davi? As nossas empresas, as empresas ao nosso redor, que vão conseguir sair dessa, vão aprender, mesmo que seja aos trancos e barrancos, as empresas elas estavam preocupadas no seu produto. E o produto mais importante da empresa é o cliente. Quando você vê aí vários exemplos próximos de nós, empresas investindo em tecnologia para o produto, para o produto, para o produto, e num momento como esse, ele não sabe encontrar o seu cliente. Assim, é importante falar que assim, a análise ela é 360. Eu tenho que olhar para o meu cliente, eu tenho que olhar para o meu fornecedor, eu tenho que olhar para os meus funcionários. Então, assim, eu tenho que conhecer e eu tenho que ter implantado dentro da minha instituição empresarial qual o propósito, que às vezes as pessoas falam propósito de forma rasa. Não, mas qual é o propósito dessa empresa existir, né? E aí, nesse cenário, o cara foi obrigado a fechar as portas e se ele não tem estratégia nenhuma, é como eu sempre falo, os empresários podem estar com medo de investir nesse momento. Que a fala eu não vou tomar decisão nenhuma por conta da pandemia. Só que o que tem que ver é que eu preciso tomar uma atitude de transformação justamente por conta da pandemia. Exatamente. Entende? Esse é o motivo transformador, né? Esse é o motivo transformador. O mercado ele não vai voltar a ser como antes, nem depois nem pós-pandemia. Ele não volta ao normal. Já existe um novo normal. Existe um novo normal. Perfeito. Quando eu falo que a análise é 360, não adianta eu colocar a minha empresa no ambiente digital, né? Eu me mostro ao mercado, o meu cliente me procura. Eu estou preparado para atender esse cliente? Eu faço entrega? Eu tenho formas de pagamento online? Gente, é um todo. Você tem que pensar toda a estrutura e todos os processos da sua empresa de forma automatizada. Né? Porque não adianta eu fazer propaganda, porque quando a gente fala marketing digital, as pessoas falam, é só propaganda, é só propaganda. Só que existe um todo, eu preciso estar preparado para atender, eu preciso estar preparado para comprar, tudo de forma automatizada. Isso estando a empresa aberta ou não. E digo mais, quando você pontuou do WhatsApp, que as empresas às vezes... Deixa eu te dizer, no período da pandemia, as pessoas do nosso time, incentivadas por pessoas de outras equipes do grupo, não utilizam mais o WhatsApp para trabalho. Sabe por quê? Porque existem ferramentas gratuitas que te possibilitam ter a mesma comunicação de forma mais eficaz e acompanhando todo o processo produtivo da empresa. Existe o Slack, existe o ClickUp. Então, o WhatsApp, ele existe, logicamente, é uma ferramenta que a gente sabe da importância, mas existem outras ferramentas gratuitas, e aí, se quem estiver assistindo a live tiver interesse, porque eu aprendi nos últimos 30 dias a utilizá-las com companheiros de trabalho, gente, é sensacional. E o WhatsApp eu deixo para acompanhar meus familiares, para me comunicar com a minha mãe, com meus avós, e a gente fez essa migração, e essas ferramentas eu vou utilizar para o resto da vida profissional. Até virem então, outras melhores, né? Virem outras melhores, até porque, e vou dizer, essas ferramentas são pagas, mas no que elas possibilitam de usabilidade gratuita, você já faz muita coisa. Nós usamos a versão gratuita. E assim, perfeito, é muito bom. É muito bom. Então, assim, percebe que a gente se estruturou internamente e a gente precisa olhar lá fora. Qual é o papel social? Porque assim, se você observar, as grandes marcas concorrentes se uniram. Isso. Não existe mais, nesse cenário, não existe mais concorrente. Existe como é que o meu negócio vai se sobressair nesse cenário. Então, existe como é que o meu negócio se comunica com o cliente. O poder de decisão é dele. O poder de decisão é dele. Ele está aqui com todos os players na frente dele. Quem se comunicar melhor com o cliente, ele não vai mais olhar para a concorrência. Ele vai focar no cliente. Então, quem se comunicar melhor,
fechou. Não, fechou. só que ele vai ver o que há poucas semanas ele tratava como concorrente e ele vai tratar como um parceiro. Se você observar em algumas ações na TV, até em algumas lives, as empresas de telefonia que todo mundo sabe como se portavam, né? Elas estão unidas, claro, TIM, Vivo, Oi, elas estão unidas, elas estão na mesma ação. E assim, não são ações, eu estou no mesmo evento, não. A ação das empresas de telefonia, elas estão sendo realizadas junto. E existem outros exemplos. E isso traz uma mensagem tão incrível, né? Porque, assim, como falar de concorrência num período onde você tem que dar as mãos e ajudar pessoas a saírem de tudo isso, né? Então, assim, a mensagem desse aperto de mãos é dizendo, olha, nós somos concorrentes de mercado, mas juntos, nesse momento, a gente está fazendo uma transformação para melhor lhe atender. É fantástico, Exatamente. Né? Davi, Exatamente. A gente vai para... As pessoas estão amando aqui a conversa. Gente, daqui a pouquinho a gente vai lendo os comentários. Tem muita coisa boa aí para ler. E eu vi que tá a Rose, a filha dela. Rose é uma pessoa incrível lá do Grupo de Comunicação Povo. A filha dela é uma empreendedora nata. Os brownies da filha dela é delicioso. Ela tá aqui na live também. Gente, é muita gente. A gente vai já falar com eles, viu? Vamos já falar com eles. Gente. Vamos criar uma linha. Vamos eleger aqui uma empresa. Vamos, ficticiamente, vamos fazer uma empresa agora, nesse momento. Aí você vai dizer, Aline, olha, para essa empresa transformar do físico para o digital, ela precisa disso, disso e disso. Vamos traçar um caminho bem didático. Por exemplo, eu tenho uma empresa de costura. Eu faço a costura terceirizada de uma grande empresa. Eu tenho faccionistas, né? Eu tenho pessoas que trabalham para mim. Eu não tô vendendo roupa, não tô vendendo modinha. Agora eu posso fazer o quê? Eu vou fazer máscaras. Eu vou mudar totalmente o meu negócio, vou aproveitar aqui as minhas máquinas e as minhas funcionárias, cada uma na sua casa, e nós vamos fazer máscaras. Mas aí não é suficiente, porque como eu vendia roupa, e agora eu estou vendendo máscara, o público, os meus canais não são os mesmos. O que é que eu preciso, Davi? Eu preciso abrir um Instagram? Como é que vai ser essa questão do pagamento? Como é que eu vou organizar essa logística? Eu era uma empresa que costurava moda feminina e agora eu tive que migrar de produto para não perder a minha receita e estou fazendo máscaras de tecido. Eu acho que o primeiro cenário que você tem que analisar é qual a comunidade que você convive, o ambiente que você convive. Você mora numa casa, você mora num prédio, isso aí você precisa entender aonde você vai atuar, tá? Como é que você vai se comunicar. Hoje a facilidade de formas de pagamento, e forma de comunicação e de operações financeiras, elas são imensas. Nós temos os bancos digitais, nós temos o Banco Inter, nós temos o Nubank, nós temos... Tudo isso possibilita você negociar qualquer serviço e o cara te pagar, inclusive, via boleto. E que você manda o boleto pelo próprio... Eu comecei o meu fornecedor praticamente é o mesmo, porque eu fazia roupa de tecido e agora estou fazendo máscara de tecido. Os meus funcionários são os mesmos. A gente só fez uma logística diferente para jogar as máquinas, cada um na sua casinha, né, das pessoas. Sim. Eu tenho lá um boy para ficar pegando com máscara bem direitinho, com todos os materiais, pegando a produção. E eu faço um Instagram, ou então utilizo o meu Instagram e informo essa transformação. Devido ao Covid, nós estamos agora fazendo máscaras. Eu informo para o meu público inicial, que eu estou fazendo máscaras. Então, para resolver a questão do pagamento, se eu não tiver aberto ainda uma conta digital, eu posso abrir uma conta no Inter, por exemplo, como você falou. Que é rápido, que é prático. Total. E o legal você pontuar essa questão das máscaras, me permita fazer um comentário, que as empresas, além de tudo, ela precisa saber qual é o papel social dela nesse cenário. Né? Uma empresa que ela vendia moda e ela passa a vender máscara, isso tem uma simbologia além da manutenção da receita dela. Entende?
logicamente, no final, ela quer o resultado. Mas percebe que essa empresa deixou de fazer modinha para se preocupar. Quem sabe ela não produz 2.000 máscaras, e 100 máscaras, ela, além de vender as 1.900, ela vai doar 100 para o hospital próximo à casa dela. Estratégia. Fantástico. Estratégia. Não podemos pensar somente em lucro, não é isso, Davi? Não podemos pensar só em lucro, né? Não, o lucro que vem, o lucro que virá depois de uma ação social como essa, é o fato das pessoas que estão comprando minhas máscaras saberem que, além de eu estar viva, com os meus funcionários, me reinventando e ainda doando, existe um lucro muito maior que vem, né? Depois de tudo isso, né? Com certeza. Toda empresa, desculpa, gente, virou aqui um pouquinho. Toda empresa, ela consegue ter uma estratégia de papel social. Por exemplo, eu falo com o time comercial do B2Pop e muitas vezes, quem já trabalhou em área comercial sabe como funciona. Muitas vezes você não vai conseguir fechar aquele negócio de imediato. Mas, no mínimo, você vai conseguir fazer uma análise do cenário da empresa daquele cliente, e que isso já é um trabalho social que nós fazemos. Muitos empresários, eles não sabem fazer uma análise de indicador, eles não sabem entender a margem de lucro deles. A gente está trabalhando com a equipe do comercial do B2Pop uma análise de fluxo de caixa, que não é o trabalho de um vendedor. Tá me ouvindo, Aline? Parou um pouquinho? Agora eu tô. Não foi a dona Regina que ligou para mim, viu? Parou onde? Você escutou até onde? Que as empresas, os empresários não sabem ainda fazer certos tipos de análises. Pronto. E aí, dependendo do perfil do empresário, a gente, como um consultor que somos, precisamos explanar um cenário para ele, para que ele consiga abrir a mente dele. Né? O senhor já percebeu quantos por cento do seu faturamento caiu? Qual é a preocupação que o senhor está tendo para o senhor não precisar perder seu quadro de funcionários? Isso já é uma preocupação de como a marca dele se posiciona como uma ação social mesmo. Qual é a minha estratégia para mim manter minha receita? A gente sabe que o governo, querendo ou não, incentivou sim as empresas com essa questão de suspensão de contrato, que é melhor do que uma empresa demitir. A gente sabe que, enfim, existem várias estratégias, mas às vezes o empresário está tão preocupado e com tanto medo de perder o negócio dele, que ele se trava. Né? Mas ele não fazer nada e ele não estar presente no ambiente digital, e se ele tiver fechado total, ele não vende. Se ele não vende, ele não fatura. Se ele não fatura, ele vai fechar definitivamente o negócio dele. É duro falar isso, mas é a realidade. Né? E aí, voltando para o exemplo que você deu da empresa, né? Ela mudou uma estratégia, ela não mudou o produto final dela. O produto final dela é costura. Costura de quê? O momento que vai dizer. O momento é que vai dizer. Perfeito. E outra, perfeito. Se eu vendia para a feira, eu estou vendo vários Instagrams aqui passando de pessoas que estão vendendo de casa roupa e entregando. Roupa e entregando, é verdade. E aí, quando eu falo da análise do ambiente que eu estou convivendo, é isso. Se eu vendo só para a loja, por que eu não pego o que eu vendia para a loja, faço uma página no Instagram e vou me comunicar com as pessoas? E aí é que entra a estratégia de impulsionamento. Para quem não conhece, aí é que vem o papel de eu conhecer o meu cliente. Para quem que eu quero aparecer no Instagram? São para as pessoas de que localidade? Eu quero aparecer mais para mulheres, mais para homens, de faixa etária. Isso tudo é estratégia de impulsionamento e que eu quero que a minha empresa apareça para quem é a persona da minha empresa. E aí eu tenho uma comunicação mais eficaz. Eu me mostro para quem eu acho que é a minha persona e automaticamente vão ser pessoas que têm interesse no meu produto ou no meu serviço. As pessoas acham que esse serviço é tão caro, Davi. Diz para elas que não é, por favor. Diz aí, fala a verdade. Não é. E eu ainda digo mais, não é uma despesa, gente. Isso não é uma despesa, é um investimento. Para quem conhece a estrutura de fluxo de caixa, existem gastos fixos, gastos variáveis, e toda pessoa que faz uma análise de caixa, ele tem aquela despesa que ele consegue administrar dentro do endividamento de qualquer empresa,
A gente sabe que endividamento, dependendo do período, ele é bom, né? Assim, quando a gente fala em endividamento, não leve a palavra só para o lado negativo. Existe toda uma estratégia. Então, existem despesas que, se elas não ocorrerem, a empresa para. Tipo, se eu tenho lá a conta de energia e eu trabalho com costura, se eu não pagar a energia, a empresa para. Porque a fornecedora de energia vai cortar a energia, certo? Corta mesmo. Corta mesmo, rapidinho. E, então, assim, se o empreendedor, neste momento, ele não entender que a presença digital dele é uma despesa que, se ele não tiver, a empresa para, ele não entendeu a lógica da coisa. Não, eu acredito que nenhuma empresa vai passar pelo que nós estamos passando e ele vai minimizar as verbas para essa área. É como a gente falou no início, a virada de chave aconteceu e ponto, né? Quem não tem conhecimento vai correr atrás de conhecimento, os seus gestores, porque assim, às vezes tem a presidência da empresa, tem os outros gestores e tem os coordenadores, enfim, todo mundo vai ter que correr atrás disso aí, né? Vai, e não é para ser substituído em nenhum momento, é para não ser ultrapassado. É para não ser ultrapassado. As pessoas têm que ter o cuidado, e aí é que entra o publicitário, que entra o cara do design. Não é caro, mas o investimento ele precisa ser de forma inteligente. Você precisa entender qual a linguagem correta para se comunicar com o seu cliente. Você precisa entender como é que eu vou performar melhor no ambiente digital. Eu não posso simplesmente achar que eu estou incluindo 10 mil reais e eu vou ter o melhor resultado do mundo. Possa ser que tenha um cara que invista 1.000 e tenha um resultado melhor. Porque a estratégia do digital dele... A estratégia dele foi mais assertiva, a estratégia né? dele foi assertiva. Então, assim, não... E aí, existe um medo. Quando a pessoa não entende a marketing digital, eu vou estar online, eu vou estar... Então, as pessoas acham que é tudo um investimento muito alto. E eu posso até lhe garantir que existem ferramentas com custo-benefício baixíssimo que você consegue alavancar o seu negócio de forma sensacional. Mas tudo isso tem que ser feito com estratégia. O pequeno mesmo, o pequenininho, ele pode ir atrás de plataformas gratuitas que ele vai ter resultado. O pequeno. Pode, o Google, né? o Google o pequeno. O Google Meu Negócio é gratuito. E às vezes, se você entra lá, às vezes você olha um comércio do seu município que você sabe que funciona há anos, e que muitas vezes ele está lá no Google Meu Negócio e o dono daquele negócio não se apropriou daquele canal do Google, que é gratuito, gente. Então, às vezes, é falta do interesse mesmo, de conhecer, do medo mesmo, do desconhecido. Entende? Pode falar. A gente falando aqui, o pequenininho, né? Porque o médio, ele precisa do suporte de uma empresa. Não dá para ser empírico, né? Tem que ter lá uma B2Pop mesmo, tem que ter, porque estão pessoas ali pensando em você e você no mercado. Ele vai saber as melhores formas de estar estruturando não só o Instagram, mas todas as redes sociais, marcando a presença. Ele vai estar lá dando soluções para todo, porque a gente pensa que marketing digital é o Instagram. Não. O Instagram é uma ferramenta do digital. E você vai daqui a pouco dizer todas as mais utilizadas hoje, né? Então, assim, para o pequeno, o Instagram funciona. Eu posso atualizar o meu negócio, que é do Google. Eu posso utilizar os grupos do Facebook, que são máquinas de venda para esses produtos de ticket pequenininho. A gente pode utilizar o Canva, que é um editor de imagens gratuito, para fazer lá os templates e tal. Eu posso utilizar o InShot, que é um aplicativo também para edição de vídeos gratuitas. Então, para o pequeno, ele tem como sobreviver utilizando o seu Instagram, o seu Facebook, atualizar o meu negócio no Google. E ele vai... Agora ele tem que ter a questão da logística, a questão do pagamento. Na questão do pagamento, ele pode aderir àquelas maquinetas pequenininhas que funcionam junto com o celular, sem mensalidade, tem que só observar lá os juros do cartão, e ali ele vai sobreviver. Ou no seu negócio inicial,
Por exemplo, eu vendo... Por exemplo, não caiu nada da alimentação, praticamente. Nada da alimentação, não caiu. Mas tinha muita gente que não fazia delivery. Hoje tiveram que implantar o delivery, né? Então, assim, tem produtos que continuaram os Exatamente. mesmos, as empresas originais continuaram com os mesmos produtos e outras tiveram que se reinventar porque a gente precisa da receita, né? Os pequenininhos. Agora, indo para os... Essa parte de alimentação, dentro da Casa Azul, não sei se, com certeza muita gente conhece, existe uma startup chamada Mercadap. A Mercadap, ela é uma startup que ela é uma ferramenta de realização de compras online. Você faz a sua compra, você navega pelo mercantil, escolhe todos os seus produtos, agenda sua entrega, escolhe a forma de pagamento. Eu, muitas vezes, faço compra aqui do sofá. Eu moro só, então, assim, às vezes a correria do dia a dia você não... E principalmente nesse momento que você tem que evitar ao máximo. Então, assim, a Mercadap, ela conseguiu fechar vários negócios com redes de supermercado, justamente com esse intuito, nesse momento de isolamento social, e aí é o que eu falo de você entender qual é o ambiente que a sua empresa está inserida. Qual é o seu negócio, Então, qual é a esse ambiente. Mercadap, se eu entendi, a Mercadap, ela é o Uber do supermercado. A Mercadap Sim. é o iFood dos restaurantes. Ela tá trabalhando com os supermercados. Ela é a ferramenta que une o cliente ao carrinho de compras do supermercado, é isso? Exatamente. Gente, isso é solução, Exatamente. né? Isso é solução. Exatamente. Então, assim, a gente precisa Fantástico. entender, e assim, é um cenário que a gente sabe quando a gente olha para a sociedade no todo, a gente sabe que é um cenário delicado. Mas para o negócio alimentício, e aí a gente olhando, né, tirando toda a análise da doença, foi um cenário propício para que eles conseguiram se estruturar, os mercantis muitas vezes a Mercadap já estava ali prospectando, conversando, vamos fazer porque é bom, e eles viram e deixaram para contratar num boom que já poderiam estar preparados. Aí é que eu falo. Com certeza. Deixa para tomar a decisão, a frase muito conhecida, popular demais, que é: não aprende no amor, aprende Vai na dor. aprender na dor. É verdade. Eu acho assim que quando você vê algo que vem para inovar, eu acho que a partir de hoje a gente vai aprender. A gente vai agarrar rápido. A gente vai agarrar rápido porque assim vai existir na nossa cabeça uma vulnerabilidade. Porque o que está acontecendo agora ninguém previu, né? Ninguém terminou 2019 fazendo votos para um ano novo e dizer de março a sabe-se lá quando a gente vai estar imerso num retiro de aprendizado. Não, ninguém imaginou isso, né? Mas, então eu acredito que a gente vai sair tão forte de tudo isso que a gente vai ter um senso de imediatismo maior, a gente vai acreditar mais nas grandes novidades do mercado, na inovação. Os empresários mais, como é que eu posso dizer, mais conservadores, eles vão achar que isso é papo de menino, que isso é modismo. Não é modismo. Não é. É o futuro que está batendo na nossa porta e que se as pessoas não se adaptarem, elas vão ficar para trás. Então, assim, Na realidade, pequeno... eu nem trato mais como o futuro. Gente, Não, é o agora. É o hoje. É o agora. É verdade. É o agora. É o hoje. Que... A gente só pode dizer futuro que ainda não iniciou, né? Mas tem gente que já iniciou, já entrou, né? A transformação é agora, gente. Quem não se transformar... E aí, quando você fala que esse momento a gente vai sair muito mais forte, é como instituição empresarial, é como pessoa, né? Eu tenho certeza que todo mundo, em algum momento desse período de isolamento social, parou para refletir sobre muita coisa na sua vida. Como você se relaciona com a sua família, como você se relaciona com o seu companheiro, como você se relaciona com seus filhos. Gente, é um período de reflexão muito grande. Muito. A gente está falando aqui de negócios, mas a gente fala de reestruturação do todo, né? Do nosso equilíbrio emocional, de tudo. E isso impacta em tudo, inclusive nos negócios. É verdade. Principalmente,
Principalmente, a família, ela está sendo reestruturada, os nossos desejos, os nossos sonhos, projetos, mas o negócio é quem sustenta tudo isso, toda essa cadeia, e com certeza todos estão sendo impactados. Então, assim, para o pequenininho, que eu até lhe digo uma coisa, eu acho que o pequeno, ele foi muito mais rápido do que o grande, nesse momento. Porque o pequeno não tem os 45 dias de fluxo, viu, Davi? O pequeno, ele foi muito mais imediato. Ele teve uma sacada muito mais rápida, ele não tem tempo para esperar. Então, ele usou o imediatismo e nós somos seres muito inteligentes e quando nós somos provocados, quando a nossa natureza é provocada, sempre saem coisas muito boas, às vezes nem tanto, mas a maioria das vezes saem coisas muito boas. Então, o pequeno, ele está conseguindo, eu acredito, pelo que a gente observa, ele está saindo muito melhor. Para as empresas de médio porte, que estão esperando, talvez, a pandemia passar, a dica que você dá é procurar logo uma empresa que já tem know-how, que tem conhecimento, né? Tem que procurar essa empresa. A gente está citando aqui a B2Pop, porque nós estamos falando com você está representando esse movimento digital aqui nessa noite, nesse papo. Então, tem sim, não adianta ficar perdendo tempo querendo encontrar o caminho das pedras. O caminho das pedras está com alguma empresa que está doida para te conhecer. Então, quando uma empresa de médio porte, médio grande porte, procuram a B2B, como é que funciona esse namoro? Vocês entram, fazem uma consultoria, apresentam as ferramentas? Conta aí pra gente. Para que a gente consiga fornecer e propor qualquer estratégia, a gente antes precisa entender todo o cenário. E aí é independente do porte. É do pequeno ao grande empresário. A gente precisa entender o que é que ele já tem, porque muitas vezes o cara tem uma página ele já tem um site, às vezes, inclusive, só que ele não consegue fazer esse site performar. Ele tem uma página do Instagram, mas ele não consegue ter assertividade. E muitas vezes a análise não é nem na estratégia de marketing digital dele, da prática. É o antes. Ele descobrir quem é o cliente dele, ele descobrir como é que funciona o processo de produção e de venda dele, como é que ele se comunica com o mercado, como é que ele se comunica com o fornecedor. Quando a gente compreende isso, aí a gente começa a montar qual é a melhor ferramenta que vai conseguir ajudar ele. Às vezes ele não precisa mais de ferramenta nenhuma, porque ele já tem. Às vezes ele precisa só da melhor visão de como agir nesse cenário ou em qualquer outro cenário. Quais são os pontos que eu preciso analisar para me fazer uma programação de mídia de forma que ela seja eficiente e eficaz? Então, cada cenário, cada cliente, ele tem que ser analisado de um jeito. O que eu vou utilizar com a Aline não vai funcionar com a Marcela, não vai funcionar com a Viviane, não vai funcionar com a Maria, porque todos são diferentes. Cada cenário vai ser diferente. Ali do todo, não tem estratégia fechada, entende? Outra coisa que eu queria deixar bem claro, que eu acredito que você vai concordar, é assim: gestor, o profissional do marketing digital, é ele que tem o know-how. Não é o teu gerente comercial, não é o teu gerente financeiro, não é aquela pessoa que tem uma sacada incrível lá na tua TI. Vamos entregar esse material a quem tem conhecimento, porque a gente vai continuar. As grandes empresas, elas querem crescer, talvez por conta dessa pandemia, elas mudem um pouco de raciocínio, mas assim, o grande empresário, às vezes ele é engessado. Então, assim, as grandes empresas, elas vão querer aproveitar, entrar no marketing digital com o pessoal que ele tem. Eu acredito que perca tempo. Eu acredito que perca. Não é eu tenho uma gerente comercial que ela é top, ela tem uma sacada incrível, ela é viajada, ela circula por vários, já circulou por várias empresas, o Instagram dela tem 12 mil pessoas. Estratégia de marketing digital não é número de seguidores de uma determinada pessoa. É um planejamento. Então, não vamos perder tempo achando que a equipe que nós temos hoje, a não ser que ele tenha dentro da equipe dele pessoas com know-how real de marketing digital. Se ele pode direcionar essa pessoa para essa atividade, ok.
mas não dá para aproveitar ninguém do quadro para fazer um planejamento desse porte. O resultado ele não vai chegar, o resultado ele não vai chegar da forma que ele deseja, né? E outra, ele pode até ter um funcionário de marketing digital, mas ele precisa colocar dentro do acompanhamento dele de resultados do negócio dele, o quanto o plano de mídia dele deu de retorno para ele. Né? Vamos supor que ele tenha lá, ele pode ter um cara lá de marketing digital. Que bom que ele tenha. Né? Mas se ele tiver, ele precisa conhecer. Eu estou investindo R$5.000, eu tenho um cara de marketing digital, beleza. Tá tudo certo? Não. Cadê o retorno? Quantos leads eu gerei? Porque o intuito do marketing digital é geração de leads. Leads é quantas pessoas me procuraram ali e de alguma forma se engajaram comigo. Teve um certo engajamento. Certo? Então, assim, quantos leads eu gerei? Quantos leads eu gerei numa campanha de impulsionamento no Instagram? 200 leads? Gente, muito bom. 200 pessoas me procuraram. Beleza. Desses 200, quanto eu consegui negociar e fechar negócio? Que aí já é uma outra etapa. Né? Eu posso ter engajado 200 pessoas, mas a minha equipe comercial acionou esse pessoal que me procurou ou ficou no limbo? Então, assim, eu, além de ter um profissional de marketing digital, eu tenho que colocar, da mesma forma que eu acompanho vendas, que eu acompanho cancelamento, devolução de vendas, eu tenho que acompanhar os resultados do que a minha mídia, o que eu usei de mídia na minha empresa me deu de retorno, por mais que não seja de venda. Eu consegui engajar... Então, Davi, aquela técnica que a gente utiliza no comercial, que é o funil, você tem um X lá de captação, que é aquele número macro, aí existe todo um tratamento até chegar, ok, esse aqui comprou. Exatamente. Existe esse tratamento, né? Existe. Sabe o que é? A estratégia de marketing digital, ela é a alimentação da boca do funil de vendas. Dos canais, lógico. Né? Existem várias outras formas de alimentar. Só que o marketing digital, ele tem um papel, ele não tem um outro papel, é jogar a gente dentro do funil de vendas. E aí, é isso que eu estou dizendo. Se eu invisto, muitas vezes o cara faz um site, porque nós também desenvolvemos Smart Site, o cara compra um site e acha que vai aumentar as vendas por ter o site. Não é, o site é uma ferramenta que ele vai utilizar na estratégia de marketing digital dele. O site, ele é a vitrine da loja dele. Mas o que é que ele vai fazer para o cliente parar, olhar e entrar na loja dele? Isso, ele precisa ter isso, fantástico. Porque senão ele vai ter lá a loja dele no shopping, no ambiente digital, a galera vai olhar, aí vai passar da loja dele e vai ter lá um vizinho que teve uma estratégia que nem sempre foi cara, que pode até ser gratuito, e comprou do concorrente dele. E quando o gestor ele conseguir sentir quando a ferramenta ela começa a funcionar e que ela começa a dar resultados, aí ele vai entender essa equipe é tão relevante, não é isso? Porque hoje a captação, aonde é que eu estou captando cliente? É com panfletagem? Pode ser. Eu estou captando cliente com tendas? Pode ser. Eu estou captando cliente no BuzzDoor? No outdoor? Pode ser. Mas onde é que eu estou captando cliente real? Volumes maiores? É através do celular. Porque a cada dia que passa, não é só o número de pessoas com celular. Eu acredito que até quase todas já estão. Não é o número, é o número de horas de consumo das informações que estão aqui. Aí você imagina, eu tenho uma empresa de máscaras. Quantas empresas de máscaras não estão nesse momento fazendo o mesmo produto, com o mesmo intuito, com o mesmo preço? Quantas? Como é que o cliente vai me encontrar? Aí está a geração de leads próxima do perfeito, total. Né? Tá a estratégia. Ter visão alargada. Porque muita gente pode pensar assim, eu vou fazer máscara de proteção, né? A máscarazinha lá que tá todo mundo usando. Mas que pena, né? Eu já tenho 2 costureiras aqui na minha rua, porque geralmente tem isso, né? Geralmente tem bairros característicos de muita gente que trabalha com confecção. Isso. Então, assim, o que é que eu vou fazer se eu tenho 3 costureiras aqui, uma colada na outra aqui em mim? Ela tá vendendo para quem? Por que tu não liga para um cara que entrega delivery de comida ou de cesta,
de aniversário, do Dia das Mães, e vende, ó, vamos fazer um combozinho aqui, eu te vendo com um preço acessível, e toda entrega que tu mandar, tu manda uma máscara. Olha aí que massa. É os estalos, entende? Assim, você tem que observar qual é a oportunidade que eu vou criar. Tipo, o que é que eu vou fazer de diferente? Eu moro num polo industrial que existem 10 empresas que vendem açaí, que produzem açaí para vender. O que é que eu vou fazer de diferente? Porque se eu fizer o igual, é o mais do mesmo. Eu não posso fazer o igual. Eu não posso fazer igual. Tudo é o que é que você vai fazer diferente. Eu sou vendedor, não bati meta mês passado, o que é que eu vou fazer diferente? Porque se eu fizer a mesma coisa, eu vou entregar o mesmo resultado. Aí a pessoa pode perguntar assim, poxa vida, mas eu nunca vou encontrar um cenário ideal? Não! Você vai ter que estar sempre recriando, porque da mesma forma que você tem essa sacada, a pessoa do lado tem também, ou então ela copiou a sua, e você não vai poder se milindrar porque alguém copiou a sua estratégia, você vai ter que sempre estar passos à frente. Se você quiser realmente... O mundo digital é a dinâmica e a flexibilidade. Quando a gente elabora uma campanha de impulsionamento, nós temos um analista de performance dentro da nossa equipe que ela acompanha como é que essa campanha está evoluindo. E aí ela vai sinalizando. Se ela vê que essa performance não está boa, baseada na primeira configuração, a primeira linguagem utilizada, ela chama o cliente, Aline, vamos pensar numa forma de dar uma alterada aqui para a gente ver se performa melhor? E as pessoas precisam entender, as pessoas precisam entender que não é na primeira campanha que eu tenho um resultado. Existe todo um amadurecimento, todo um processo para que você se posicione dentro do digital. Nós temos o fluxo pago, que é o investimento em campanhas de impulsionamento, e nós temos também o fluxo, a performance orgânica, que é quando o cara tem alguma coisa no digital, tipo, por exemplo, o Instagram. Você vê uma pessoa com um Instagram lá de 30 mil seguidores, 100 mil seguidores. Mas muitas vezes o cara que tem 10 mil, ele tem 10 mil que procuraram ele de forma orgânica. Ele não precisou comprar seguidor, ele não precisou. Davi, para não romper tua linha de raciocínio, olha, pessoal, todo mundo que está aqui, o Davi vai encerrar essa live, vai iniciar outra, porque daqui a pouco o Instagram vai dar tchau pra gente. E a gente tem que continuar com esse assunto e fazer as nossas considerações, tá bom? Voltem todos, voltem todos. Tem muita coisa ainda. Pode encerrar, Davi.